Para o escritor, professor paraense e indígena Daniel Munduruku, pensar a literatura indígena é pensar no movimento que a memória faz para aprender as possibilidades de mover-se num tempo que a nega e que nega os povos que a afirmam. A escrita indígena é a afirmação da oralidade. Mas como e de que forma isso se dá? E a partir do quê? Vamos matutar no nosso programa de hoje sobre esses questionamentos relacionados à literatura indígena no Brasil. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele clara, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou usando uma blusa preta e ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem branco, de cabelo e barba pretos, usando uma camisa social preta e no fundo, uma parede de cor azul. E para matutar sobre literatura indígena no Brasil, desconstruindo muros, a nossa convidada de hoje é a professora Sélvia Carneiro de Lima, do Instituto Federal de Goiás, campus Inhumas. Professora Sélvia é doutora em Geografia e participou da elaboração da Matriz Curricular de Geografia para a Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação de Goiás e também é ex-coordenadora da Educação Escolar Indígena em Goiás. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da nossa convidada, pode acessar o seu currículo Lattes através do QR Code que está aqui na nossa tela. Professora Sélvia, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco no nosso Matutando de hoje. E para iniciar os nossos diálogos, nós convocamos mais uma vez o escritor indígena Daniel Munduruku. Ele afirma o seguinte: a história do Brasil é contada pelo ponto de vista europeu, que é o nosso colonizador. Os indígenas sempre ficavam em um papel secundário, terciário, lá no final da fila. Não havia interesse e a imagem que se fazia desse personagem indígena era uma imagem desqualificada. Professora Sélvia, fala para a gente um pouquinho sobre o que é e o que caracteriza a literatura indígena no Brasil contemporâneo. Boa tarde a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui. Eu farei minha descrição. Eu sou uma mulher de cor parda, tenho cabelos longos encaracolados, estou vestindo uma blusa preta, atrás de mim tem uma parede clara e uma porta cor de caramelo. Tem também uma TV e uma planta verde. Estou com brincos dourados. Eu quero agradecer imensamente o convite para estar aqui com vocês nessa tarde, falando desse assunto tão importante, tão recente e, sobretudo, com o título, né, dado para essa nossa conversa, Desconstruindo Muros a partir da literatura indígena. Bem, a literatura indígena é um fenômeno literário muito recente na história literária do Brasil. Tem uma diversidade enorme de conceitos para caracterizar o que é essa literatura indígena e uma diversidade de nomenclaturas. Eu tenho adotado nos últimos anos o que o movimento dos escritores indígenas, os escritores indígenas do Brasil, tem adotado para si mesmos, que é a literatura indígena, mas também ela pode ser conhecida como literatura nativa, que é uma nomenclatura do Olívio Jecupé, que é um escritor indígena guarani. Nós temos também intertextualidades, ou melhor, textualidades indígenas. Nós temos também textualidades de tradição oral. Então, tem uma diversidade de nomenclaturas para
nomear esse fenômeno literário. De modo bem simples, nós podemos caracterizar que a literatura indígena é a literatura escrita por um autor indígena. Portanto, ela se difere completamente da literatura indianista, que é uma literatura que teve um volume muito expressivo no Brasil, como a literatura, por exemplo, produzida pelo José de Alencar, com o Guarani, com o Birajara, o Iracema, que fala sobre indígena, que tem um personagem indígena, mas tem um olhar não indígena a respeito do que é ser indígena, né? Então, a literatura indígena, ela não é apenas uma literatura escrita por um sujeito, por um homem, uma mulher indígena, mas ela é uma expressão, mais uma expressão da cultura indígena. Então, tem outras expressões, outras formas que o indígena representa a sua cultura, sendo a escrita alfabética, essa herança colonial, a escrita alfabética, uma dessas representações que o indígena tem utilizado para falar sobre si mesmo, a partir do seu lugar, a partir do seu olhar, a partir da sua cultura. Então, a literatura na escrita alfabética, ela é um fenômeno literário recente, escrito por um indígena, e tem também, a partir desse elemento singular, uma das suas principais características. Professora Sélvia, e intrínseco à compreensão sobre a literatura indígena, é também importante indagar a respeito dos escritores e das escritoras indígenas, como você já mencionou, né, na sua fala, e também das suas produções literárias no Brasil. Quem são essas pessoas e qual é a territorialidade desses escritores e dessas escritoras de suas obras? Muito boa pergunta. Antes de falar quem são os escritores e as territorialidades das obras, é importante a gente mencionar que nós temos no Brasil, no último censo, em torno de 1.700.000 indígenas, e nós temos dentro desse grupo em torno de 305 povos indígenas. A partir desses dados, nós temos também mais de 200 línguas indígenas. Então, dentro desse escopo tão grande de diversas etnias, né, de vários povos, nós temos em torno de 60 escritores com uma escrita recorrente, contínua, publicado, né, no mercado editorial. E esses 60, mais ou menos 60 escritores, eles fazem parte de diversas etnias. Nós temos o Daniel Munduruku, que vocês trouxeram no início, da etnia Munduruku. Temos Eliane Potiguara, da etnia Potiguara. Ela nasce no Rio de Janeiro, mas ela é dos Potiguara do Nordeste. Nós temos o professor Edson Caiapó, que é também da nossa rede, do IFG, do Instituto Federal da Bahia, melhor dizendo, do IFBA. Ele é Mebengocré, ele é da etnia Caiapó. E nós temos, assim, vários indígenas, escritores das mais variadas etnias. Eles escrevem a maior parte deles a partir da cidade, bebendo na fonte das suas geografias originárias, né, das suas aldeias. Mas há indígenas também que moram ainda nas aldeias e escrevem a partir de lá. Então, nós temos em torno hoje de 60 escritores, mas nós temos, por exemplo, um único escritor, como Daniel Munduruku, que tem mais de 50 obras. Obras premiadas, não só dele, como do Edson, Cristina Wapchama, Eliane Potiguara, Graça Graúna, uma diversidade de obras que foram premiadas no Brasil e no mundo todo, obras traduzidas nas mais diversas línguas e obras que majoritariamente escritas e publicadas em língua portuguesa, mas que trazem palavras, frases que fazem menção da língua originária. Esse é o cenário, de forma sintética, do que temos em relação à escrita literária
no Brasil contemporâneo dos indígenas brasileiros. Professora Sélvia, e na busca, né, por essa descolonização curricular, é extremamente necessário o estudo e a compreensão sobre a literatura indígena. Mas nós vamos continuar matutando mais a respeito dessa temática no próximo bloco. Voltamos já já. Literatura indígena no Brasil, desconstruindo muros, é a temática do nosso Matutando de hoje. Nós já dialogamos sobre as características, sobre os escritores e escritoras indígenas e suas produções literárias no Brasil. Agora vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Giovana Gonçalves e eu estudo no Instituto Federal Goiânia Oeste, estou no 8º período. A minha pergunta é: qual a contribuição do método científico para a educação? Uma excelente pergunta você colocou, Giovana. Nós temos um percurso, né, um caminho sistemático a ser percorrido. Então, o método científico, ele nos possibilita sistematizar esse caminho da investigação, de uma pesquisa. E em relação aos povos indígenas, aos povos originários, isso é muito importante, porque além de todo esse percurso, né, esse acúmulo de conhecimento que a ciência fez chegar até os nossos dias, né, nós temos na atualidade à disposição das nossas mãos, dos nossos olhos, né, das nossas pesquisas, das orientações. Em relação aos povos originários, nós temos um cuidado muito importante, que é a questão da ética. Nós estamos falando com pessoas, né, com sujeitos humanos, a questão da ética. É uma pesquisa que tem todos os anos de silenciamento e apagamento imputados a esses sujeitos, portanto, muitos povos, muitos desses sujeitos que vão ser sujeitos de uma pesquisa, vêm desse histórico de muitas dores, né, de muitas violências, portanto, esse pesquisador, não só eticamente, mas ele tem que ganhar a confiança desse sujeito, desse povo que vai ser pesquisado, para que a pesquisa, então, efetivamente, seja construída de uma forma que beneficie, sobretudo, a comunidade, aquele povo que está sendo pesquisado. Então, é importante, porque ela nos dá um caminho sistemático, um caminho rigoroso para conhecer o passo a passo até a efetividade de uma pesquisa, né, os seus dados, a construção dos dados, porque quando falamos com sujeitos humanos, estamos falando de uma construção e não de uma coleta. E a partir dessa construção, que essa pesquisa ela seja, acima de tudo, muito importante, não só do ponto de vista acadêmico, social, mas, sobretudo, para os sujeitos, para o povo que está envolvido diretamente no foco da pesquisa desse pesquisador. De forma objetiva, eu acredito que é isso. E a nossa contribuição aos estudos e pesquisas sobre a temática é a indicação da exposição de longa duração chamada Lavras e Louvores, do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Mais informações podem ser obtidas através da página do museu, museu.ufg.br. Professora, e dando continuidade aos nossos diálogos, a territorialidade e a literatura indígena constituem campos de atuação de seus estudos e pesquisas, não é verdade? Você poderia falar para a gente o que você tem pesquisado sobre as narrativas indígenas de Goiás? Grafias dos povos Carajá, Tapuia, Avacanoeiro, Tapirapé e Chavante? Quais são as suas descobertas e análises sobre as narrativas indígenas no nosso estado, professora? Excelente pergunta. Nós temos uma diversidade de narrativas orais, uma diversidade de literaturas que são não só escritas na forma alfabética,
mas uma literatura que é escrita nos corpos, nas grafias, como você menciona. Em Goiás, as narrativas orais, existe um projeto para que sejam publicizadas e feita uma coleta dessas narrativas. Nós não temos autores em Goiás, individual ou de forma coletiva, que têm publicações nesse campo. Nós temos um projeto para fazer essas publicações. Nós temos, por exemplo, a professora Eunice Tapuia, que é a primeira indígena a passar no concurso da Universidade Federal de Goiás para o curso de licenciatura intercultural indígena. Ela passou recentemente e ela tem uma diversidade de narrativas coletadas no seu povo, o povo tapuio, que mora aqui nos municípios de Rubiabe, Nova América, mas ainda não foram publicizadas. Assim como o povo Inã, o povo Inã-Carajá, nós não temos autores em Goiás que publicizaram as suas narrativas. Eu tenho feito, nos últimos anos, uma coleta de narrativas na língua originária, na língua Inã, entre os Inã de Aruanã. Essas narrativas, elas são especificamente coletadas a partir de mulheres artesãs, as mulheres que fazem as bonecas Hitchoko, e ao coletar essas narrativas, a diversidade, né, das narrativas que permeia o imaginário dos Inã Carajá, eu também tenho feito uma coleta das narrativas das filhas dessas mulheres artesãs, em língua portuguesa. Então, tenho coletado na língua originária as narrativas das mulheres artesãs e como que, a partir da memória coletiva, utilizando a oralidade, na confecção das bonecas, as filhas e netas vão aprendendo essa cultura ancestral a partir desse momento social que é a produção das bonecas Hitchoko. Então, nós estamos ainda em fase de coleta e não temos ainda publicizado. O que nós temos em relação, por exemplo, à língua Inã? Nós temos o Simvaldo Carajá, o Arrucá Carajá, que hoje é uma figura muito importante, ele é tradutor da língua Inã. Existem alguns livros publicados pelo Museu Antropológico na língua originária, com o objetivo de subsidiar exatamente as escolas, no caso a escola indígena Inã Carajá, na língua. Então, existem palavras, existem pequenas histórias, então tem esse material de autoria coletiva. De modo que nós temos em Goiás um vasto campo ainda de pesquisa das narrativas, de coleta e publicização dessas narrativas que ainda precisam ser melhor organizados para que o Estado de Goiás, né, as escolas goianas, possam conhecer os saberes e fazeres dos povos originários que não só estão aqui do ponto de vista das aldeias, né, estão aldeados, mas também de outros povos, como os Tapirapé, que vieram para cá, povo Chavante. Nós temos no último censo mais de 8.000 indígenas em contextos urbanos, que têm os seus saberes, seus fazeres, a cultura do seu povo de origem, que podem ser disponíveis para desmistificar, né, esses muros, né, destruir esses muros e dar pontes de acesso para que a população, a sociedade goiana possa conhecer esse pensamento ancestral. Professora Sélvia, o nosso diálogo sobre literatura indígena foi muito enriquecedor. O IFG agradece a sua participação e os nossos diálogos de hoje. Mas o nosso Matutando ainda não terminou, porque só falta você fazer-nos uma indicação de uma produção cultural sobre a temática que nós conversamos hoje. Olha, nós temos uma livraria, que é a Livraria Maracá. Ela é uma livraria que foi criada pelo Daniel Munduruku, como eu já mencionei, né, o mais importante em termos de volume e de obras publicadas no Brasil. A Livraria Maracá você pode acessar por esse mesmo
título, né, livrariamaracá.com.br, e nessa livraria tem uma compilação enorme de livros de vários autores, mulheres e homens que publicam lá. Tem também o blog da Graça Graúna, que é uma autora potiguara, ela é uma professora de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é crítica literária e é também escritora, poetisa muito importante, assim como há obras tanto em caráter escrito em prosa, como também em poesia, chama Tecido de Vozes, Graça Graúna é uma boa indicação também. Tem o Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais, que tem não só livros, que também é criado pelo Daniel Munduruku, mas também tem palestras, vídeos e eventos. E aí nós temos também o Instagram, né, do Edson Caiapó, Aline Caiapó, Eliane Potiguara. Esses autores, eu mencionei apenas alguns, a Márcia Cambeba, eles são muito atuantes nas redes sociais. Então, vocês podem acessar tranquilamente no Instagram, que existe muito material disponível, publicado, para ser conhecido por todos, toda a sociedade. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de dialogar com vocês e dizer da minha grata satisfação de poder falar sobre esse tema. Espero muito que haja o interesse, né, para a gente descolonizar os currículos efetivamente, haja o interesse para que os autores indígenas sejam colocados nos currículos, discutidos, sejam analisados, né, o pensamento, que outras epistemes sejam colocados nos nossos bancos escolares e que os estudantes, os professores possam ter acesso a essas vozes, que são vozes ancestrais, mas são vozes do presente, que tem muito a nos ensinar. Então, eu quero agradecer muito o espaço e dizer que eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também à equipe das bibliotecárias do IFG, em especial a Maria Aparecida Rodrigues de Souza, pela proposição deste episódio. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!